preparem. Hipocrisia no viver a santidade. Eu fico muito feliz, assim, de uma maneira, uma felicidade pessoal, íntima, quando eu tenho que elaborar algum estudo, uma mensagem, e essa mensagem me chicoteia, me bate, me dá soco no queixo, me coloca o dedo no meu olho e me deixa bastante incomodado. Né? E me faz ter aquela introspectiva e fala assim, eu tenho que mudar nisso, eu tenho que mudar nisso, eu tenho que mudar nisso. Não, isso aqui está mais ou menos, isso aqui eu tenho que ser tal. Não, isso aqui tem que tirar, isso aqui não está valendo, isso aqui não está legal. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, não é no livro de Ezequiel, fique tranquilo. Né? O pessoal teve overdose de Ezequiel aí, mas é na carta aos Romanos, capítulo 2, vamos ler aí do verso 25 ao verso 29. Romanos 2, do 25 ao 29. O pastor deu um pulo aqui, né? Porque a gente anda falando tanto de ideologia de gênero. Ele faz uma pergunta, quem é homem? E dá um delay enorme aí para os homens levantar, meu. Eu estava de pé ali. Falei, será que eu que estou errado de estar de pé deveria sentar? Não é? Faltou um pouquinho mais, rolava uma imposição de mãos, né? Levanta em nome de Jesus. Tá certo. Vamos fazer uma leitura do texto, acompanhem comigo, por favor. Porque a circuncisão tem valor se a praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, ou seja, não tem a circuncisão, por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é o interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Quando nós observamos as narrativas bíblicas, os textos bíblicos, nós vemos uma coisa. Sempre o indivíduo, sempre o homem está recebendo orientação. Um homem em nenhum momento pode falar assim, olha, eu não sabia disso. Sempre está recebendo orientação. Lá no Éden, houve orientação. No período do povo de Israel, quando o povo de Israel saiu do Egito, com aquela carga cultural, Deus foi ali cuidando do povo e dando orientação. Dando leis civis, né? Leis religiosas, formando, orientando. E mesmo assim, o homem nunca precisou de deixar de precisar de orientação. Filosófico isso, né? Vou ler agora. Mas ainda, houve um momento que o povo ainda continuava a precisar de orientação na época dos profetas. Nós vemos isso aqui hoje. O homem precisava de orientação, precisava de uma direção. Quando nós analisamos os primórdios da igreja cristã, nós vemos orientação. Vemos um determinado apóstolo falando a respeito da língua. Olha, tem que maneirar no que você fala, você tem que controlar a língua, você tem que pôr um freio nessa língua, não é tudo que você pode falar. Você vê os cristãos, os primórdios, precisando de orientação. Você vê um determinado apóstolo falando a respeito de como se sentar à ceia, de como se comportar no momento da ceia. Você vê alguma orientação referente aos dons. Olha, os dons do Espírito, tal, orientação. Você vê orientação quanto a algumas práticas. Olha, se você é salvo, foi para a liberdade que Cristo te chamou, então se comporte como liberto. Você sempre orientação. E nesse texto que nós acabamos de ler, é mais um momento de orientação. O apóstolo Paulo ele está orientando a igreja que estava em Roma, aquela comunidade cristã. Né? Uma comunidade que também necessitava de orientação. Necessitava de uma direção. Com certeza necessitava de lapidar algumas arestas, de entrar no caminho, de fazer as coisas como de fato devem ser feitas. E quando você começa a ler a carta aos Romanos, você percebe, o apóstolo Paulo ele começa com a saudação, ele começa manifestando o desejo de ter com eles, de estar com eles, porque até o momento ele não conhecia pessoalmente essa igreja,
Ele gostaria de estar lá, compartilhar, sentir aquele calor humano, aquela coisa que a gente tem, né? A gente tem isso, não tem? Acaba o culto, né, meu? Você já procura a sua panela, né? Pô, e aí e tal, né, meu? Os músicos já chegam assim, é Fá, é Sol, é Si, é Sol, é Fá, é Lá. Entendeu? Os teólogos não se aguentam, né, cara? Porque já criaram a panelinha do WhatsApp aí, e só Jesus nesses grupos, né? O meu chefe perguntou, o que tá pipocando aí no seu celular? Eu falei, tem uns elementos lá que fez teologia, e a gente gosta dessa bagunça, né? A gente lança umas polêmicas lá, e a gente começa a se degladiar. Ele falou, você está respondendo? Eu não, mas eu estou vendo o que eles estão respondendo, né? É muito legal isso. Então você quer essa coisa do calor humano. E você vê o apóstolo deixar claro a felicidade que ele tem de viver o reino de Deus e de pregar o evangelho. Só que já perceberam, Paulo? Paulo ele começa assim, legal ter com vocês, que Deus abençoe vocês. Ele vai falando, vai cuidando, mas daqui a pouco ele vai tratando. Aí o texto vai engrossando. Aí começa aqueles monólogos. E o negócio começa a dar uma pesada, né? E você vê nesse texto que nós acabamos de ler aqui, Paulo de repente trata de um certo legalismo, de uma certa hipocrisia naquele que diz ser do Senhor, o judeu, naquele que diz ser indivíduo que tem experiência com Deus. Ele começa a tratar isso de uma maneira muito particular, sucinta, mas pesada, profunda, tentando levar eles a uma introspecção. Ora, circuncisão não é somente na carne. Não é somente na carne, não é somente um fator externo. Não adianta você ser circuncidado e não observar a lei, não ter a lei cravada, circuncidada no seu coração. Ele começa a dar essa orientação. E começa a tratar algo que nós até podemos dizer que é o nosso tema. Hipocrisia no viver a santidade. Hipocrisia no viver com o Senhor. Né? Aí você fala assim, mas então, qual é? Eu não sou circuncidado. Realmente não. Mas às vezes nós nos apegamos à nossa experiência que nós temos com a igreja. Né? Ao número de vezes que lemos a Bíblia. Ao número de palavras teológicas e textos bíblicos que nós dominamos. Ao número de aulas que já ministramos. E passamos a viver de uma maneira automática. Né? Uma maneira externa. Uma marca externa. Às vezes nós nos apegamos ao fato de não faltar ao culto. De não faltar a EBD. E sem perceber passamos a ter uma vida como se fôssemos um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É uma sepultura por fora totalmente ornamentada, mas por dentro só tem carniça, podridão. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu fiz para mim quando eu estava estudando esse texto. Estava analisando o texto. E vou responder. Um cara lavado é que vocês sabem, eu sou cara de pau mesmo, eu falo mesmo. Eu me perguntei qual foi a última vez que eu jejuei. Porque o jejum é uma prática cristã, não é? Não é uma prática que nós devemos fazer? Eu perguntei a última vez que eu jejuei. Irmão, não faz um mês não. Não faz um ano não. Pelo meu estado físico, que vocês veem que faz mais de ano, né? Te caguetei, pastor? Gordos Unidos. Né? Você também não está jejuando não, o que você está rindo? Mas não é verdade, irmãos? Não é verdade? Isso aqui que a gente faz, estar aqui, é válido. É a prática cristã. A gente tem que vir para a igreja mesmo. A gente tem que sentir o calor dos irmãos, trocar ideia. Ontem foi muito agradável no Love Lumes. Olha, se romance. Não sei, mas que eu dei muita risada. Né? Eu aprendi que eu não devo jamais esquecer. Se um dia minha esposa fazer um caminho de pétalas para mim, sabe? Eu jamais devo esquecer isso. Né? Eu aprendi que tem cara que vai ser estagiário a vida inteira. Entendeu? E eu aprendi que o pastor vai ter que abrir a agenda dele de casais logo. E fiquei feliz por uma situação. Eu não sou o único homem distraído. Gente, a gente é muito vacilão, cara. Homens, somos muito vacilões, hein? Eu pensava que eu era insensível. O ogro, o único Shrek da igreja. Descobri que não.
Fiquei feliz por isso. Mas eu fiz essa pergunta: qual foi a última vez que eu jejuei? E comecei a fazer outras. Qual foi a última vez que eu sentei para ler um texto bíblico, simplesmente com aquela finalidade assim, ó, papai, fala comigo. Pode bater, agora é hora do senhor falar comigo. Devocional, sabe? Não aquela coisa, não, deixa eu estudar, porque a estrutura aqui, esse texto olha, esse texto aqui ele está dividindo assim, tal. Ele está falando isso porque o contexto é isso. Qual foi a última vez que eu fiz uma leitura tipo devocional? Sabe, Deus, fala com o meu íntimo. Aí comecei a fazer um monte de perguntas. Qual foi a última vez? Eu oro, gente. Eu oro. Sou um cristão que eu oro. Mas qual foi a última vez que eu orei assim, com aquela postura de chegar e sentar no colo do Pai? Sabe? Deixa eu descansar aqui no colo do Pai. Agora eu vou orar, vou ter um entendimento com o Pai aqui, só eu e Ele. Qual foi a última vez que eu fiz isso de uma maneira muito pessoal? Porque às vezes o que acontece? A gente entra no automático, não é? A gente tem um monte de coisa para fazer. A gente entra no automático. E não é na maldade. Não é na maldade. Só que quando nós percebemos, nós estamos correndo o risco de viver uma hipocrisia espiritual. Uma hipocrisia espiritual. Quando nós analisamos a carta aos Romanos, nós percebemos um teor soteriológico aqui. Palavras falando de salvação. E quando nós olhamos aspectos da salvação, a partir do momento que nós aceitamos a oferta de salvação, aleluia, veja que é profetas, irmã. Hoje eu estou tomando muita água, viu? Quando nós analisamos que nós recebemos e aceitamos a oferta de salvação, olhamos para os aspectos da salvação, que nós fomos justificados, nos tornamos justos diante de Deus. Rolou o processo da adoção, passamos a fazer parte da família de Deus. Fomos regenerados, passamos a ter uma nova vida. E entramos num processo de santificação. E queridos, é aí que a gente erra, porque esse processo é contínuo. Esse processo precisa de manutenção. Esse processo precisa de um cotidiano. Precisa de cuidado diário. Aí eu perguntei, qual foi a última vez que eu jejuei? Porque agora eu vou separado. O desejo de Deus para a minha vida é que eu seja santo. Não, mas não aquela santidade externa, né? E aí, pastor, graça e paz. Aleluia. Precisar de alguém para orar é comigo, hein? Não. Mas aquela que você sabe que no seu íntimo você está agradando a Deus. Que você não está vivendo uma hipocrisia espiritual. Gente, percebe o que eu estou falando? Que às vezes a gente faz isso, a gente não faz na maldade. A gente vive na correria e às vezes nós esquecemos de alguns detalhes. Alguns detalhes de repente ler a Bíblia com aquela postura, não, Senhor, Espírito Santo, clareia aqui, ó. Fala comigo. E Deus responde, né? Já aconteceu com você de você ler um texto pela 15ª vez e parece que ali que as palavras começam a saltar, Deus começa a falar, você fala, nossa Deus, devagar que eu tô correndo atrás aqui, tô tentando entender. Me dá caneta. E é gostoso que Deus fala e você quer compartilhar. Daí você fala, pastor, me coloca nesse cara para pregar. Eu tenho um negócio para falar e tal. Eu sei que pra gente é difícil jejuar, né? A gente gosta de comer. Né? Domingo. Jogo do Brasil. Né? Alguns já marcaram churras. Não marquei nada, minha agenda está aberta. Se você... Entendeu? Aí você vai falar assim, você vai jejuar, Vitão. Mas entendo, pode acontecer, queridos, de nós cristãos, de repente, entrarmos numa hipocrisia no que diz respeito à santidade. Pode sim. Pode quando ligamos tudo no automático. Quando nós esquecemos de alguns detalhes. Esquecemos que nós temos que fazer as coisas de uma maneira um pouco diferente, né? Há o risco sim da gente assumir uma postura legalista. Por quê? Baseando nas nossas experiências. Que isso? Já tenho 20 anos de igreja. Sei tudo, sou rato de igreja, sei como funciona todos os esquemas. A gente que prega, a gente tem uma deficiência. O que deveria ser uma ferramenta para a gente, às vezes é uma deficiência. Às vezes quando o pregador vai pregar, ele lança o texto, a gente já sabe. É um sermão textual literal.
Ele vai fazer um expositivo, né? E a gente tem que se policiar para não cair naquela. Peraí, cara, para de analisar, deixa Deus falar. Deixa o Papai do Céu falar com você. Às vezes nós podemos cair sim nessa postura que Paulo fala aqui, ó, no 28. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede do homem, mas de Deus. A gente pode cair nesse erro, uma hipocrisia espiritual. Se a gente começa a se basear nas nossas experiências, no tempo que nós temos de igreja, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui gosta de arroz? Todo mundo gosta de arroz, né? Quem come arroz aqui quase todo dia? Beleza. Vocês sabem tudo de arroz. Vocês vão parar de comer arroz porque sabem tudo de arroz? Eu perguntei isso pra mim, eu gordo ainda, vamos parar. Lógico que não. Pelo contrário, se pedir, Senhor, como eu estou errado, manifesta em mim o desejo de me achegar cada vez mais a Ti. Porque quem precisa sou eu. Então há o risco, sim, de eu cair no legalismo, numa hipocrisia espiritual, que diz respeito à santidade. Ah, mas eu já jejuei muito na minha vida. E aí, parou por quê? O Brasil é pentacampeão no futebol, vai ser penta a vida toda. A gente quer o hexa. A gente quer continuar, a gente quer evoluir. A gente quer chegar mais próximo do Senhor. O engraçado é que o desejo que tem que nos motivar é o seguinte: eu quero chegar mais próximo do Senhor, não para mim ser o cara, não para mim ser a mina, mas para mim ser útil, para mim fazer o que Paulo está falando aqui no Cartas Romanos. Olha, eu me alegro em pregar o Evangelho e servir ao reino de Deus. Aí você me pergunta, Vitão, e existe uma maneira da gente não ser um hipócrita espiritual, não cair no legalismo espiritual, não ter uma hipocrisia com a santidade? Tem, existe. E não é receita. É a única maneira. Se achegar cada vez mais próximo do Senhor. Não se distancie do Senhor. Quanto mais você se distancia do Senhor, mais fácil é para você pecar. Porque o pecado está à sua porta. Assim, ó. Estou batendo. Já falei várias vezes, nós somos tentados naquilo que somos fracos. Ninguém aqui é tentado na sua fortaleza. A Bíblia diz que o inimigo anda ao redor querendo pegar a gente, querendo pegar algum vacilo ali. Então a maneira da gente não viver uma hipocrisia espiritual, não viver uma hipocrisia na santidade, é cada vez mais estar próximo do Senhor. Cada vez mais perto de Deus. Às vezes, a gente pensa que o fato de nós vermos em todos os cultos, participarmos de tudo, está agradando a Deus. É ótimo vir. Nós somos separados, santificados, temos que servir a comunidade. Mas vocês se lembram no momento que o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o rei? E Jessé coloca... Não esse Jessé. Mas Jessé coloca os filhos dele, belos e formosos, diante dele. Samuel, agora é esse. Ah, bonitão, pá, pinta de rei, posudo, peito de pombo. Não, não era. Foi passando um, foi passando outro, foi passando. Não, não é. Ó, tem mais algum aí? Tem o Davi. Tá aí pro campo aí, ó, fazendo as atividades dele. Aí vem Davi, né? Com aquele corpinho tipo adolescente em formação, né? Bigodinho, eu fico imaginando o bigodinho de Davi, né? Bigodinho de futebol de salão, 5 para cada lado e uma risca no meio. Não é verdade? Né? Não tinha uma aparência tão formosa. Mas olha a exortada que o Senhor dá a Samuel. Olha, Samuel, é esse. Porque eu não observo exteriormente, mas eu observo o coração. E o que Paulo está falando aqui? Que a verdadeira circuncisão é a do coração. Não adianta eu bater, fiz faculdade teológica. Não adianta eu bater no peito que eu sou batista, conheço Bíblia. Se o meu coração não estiver cativo, se a minha vida não estiver no altar de Cristo, se eu não estiver próximo
próximo do Senhor, eu vou pecar, eu vou cair numa hipocrisia espiritual, eu vou chegar, vou sentar aqui e ficar no automático. Hora do louvor. Os que confiam no Senhor. Qual que é a próxima? Grande. Muda o tom, muda o ritmo. Grande. Automático, já conheço essa também. O pastor vai pregar? Pô, esse texto. Já conheço. Agora eu vou caminhar para uma conclusão, queridos. A gente pode cair sim, num processo de hipocrisia espiritual. Tem como evitar? Tem. Aproxima do Senhor. Chega perto do Senhor. Entendeu? Chega perto do Senhor, você vai ter mais facilidade de falar não para o pecado. Você vai ter mais facilidade de falar não para aquilo que te tenta. Para o jovem, vai entender, quando ele estiver mais próximo do Senhor, ele vai entender quando o pastor chega aqui e fala, eu vejo o pastor sempre falando, se guardem, sexo após o casamento. Você vai entender melhor, porque você está próximo do Senhor. Quando você estiver mais próximo do Senhor, você virar aqui no impacto de quinta-feira, você vai entender quando o pessoal do impacto fala assim, olha, tenha postura no ambiente que você está, diga não para as coisas erradas. Não vai na dos outros, não seja um ramela, não seja um vacilão, não seja um Maria vai com as outras. Porque você está próximo, você vai dizer não, você vai se sentir bem em agradar ao Senhor. Porque é bom quando você fala assim, não, eu estou com a minha vida diante do Senhor. É gostoso, você se sente realizado. Você se sente feliz, leve. E para finalizar, queridos, entenda que nós fomos salvos. Sim, aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor. Fomos justificados. Passamos a fazer parte da família de Deus, tivemos uma vida regenerada. Mas a santidade, a santificação é um processo. A nossa natureza é pecaminosa. Somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Mas a santificação, ela é um processo em nossas vidas contínuo. E precisa da manutenção. Precisa do jejum. Precisa daquela oração sincera, sem ser no automático. De relacionamento, de sentar no colo do pai. Papai, que agonia. Né? Às vezes a gente está agoniado. Estamos com aquela angústia, aquele sentimento horrível. E aí, graça e paz. Oh, abençoado. Aleluia. Quer que eu prego, pastor? O cara está angustiado. Oh, meu Deus, está igual um sepulcro caiado. Seja sincero diante do Senhor. Seja sincero diante do Senhor. E entenda que a santificação é um processo contínuo que vai depender da sua manutenção, de você se chegar a Deus, próximo de Deus, ler a Bíblia falando, Deus, falar comigo, orar, Senhor, eu estou indo orar com todo o meu ser, mas eu vou ser muito sincero, eu não sei nem orar, Senhor, não sei nem falar aquelas palavras bonitas que os caras falam meio diferente lá na igreja, vou falar do meu jeito mesmo, ó Deus, é nóis, o sininho está embaçado, tal, fala, seja você diante do Pai, porque assim, queridos, nós iremos viver uma realidade. Nós não cairemos numa hipocrisia espiritual, santidade. Nós não cairemos numa ideologia, acreditar numa mentira. Já reparou? Eu não estou falando de vocês não, estou falando de mim. Houve momentos na minha vida que eu estava tão no automático que você olha para suas experiências e tudo que você viveu na igreja, você pensa que você não precisa de mais nada. Houve um momento que eu precisei entrar na caverna. Eu precisei entrar na caverna. E eu tive que chegar naquela caverna, repousar. Estou falando de Vitor Crente, tá? Vitor Crente já com 2 faculdades teológicas, já pregando na igreja, já tocando no louvor. Tive que parar. Falei, tem muita coisa errada. Fala comigo, papai. E essa mensagem, quando me deu o tema, eu lembrei dessa fase. E quando eu senti Deus, eu comecei a perceber que era hora de sair da caverna. Um desejo para a minha vida e um desejo para a vida de vocês, que a gente possa ter esse bate-papo sempre. Lembrar que a gente é de carne e osso. E que nós corremos o risco, sim, de cair numa hipocrisia espiritual, de santidade. Mas que existe um escape. Vamos chegar perto de Deus. Vamos ficar no colo do Pai. Vamos ficar nos cuidados dele. Aí a gente cresce. Aí é melhor para a gente abençoar os irmãos. Sabe por quê? Porque a gente não vai estar fazendo no automático. A gente vai estar fazendo uma coisa que a gente está vivendo. E vivendo intensamente. Né? E vivendo vida com Deus.
vida em abundância, sem limites, aquela coisa prazerosa. Já viu quando você acorda de manhã? Quando eu estou numa vibe com Deus assim, eu acordo me sentindo o Hulk, cara. Não o Hulk dos Vingadores que tomou um pau lá, não. Mas eu acordo me sentindo o Hulk. O que vier eu arrebento. Não, é nóis. Deus te abençoe nessa manhã, querido. Que você faça uma introspectiva da sua vida. Eu não vou falar para você jejuar hoje, não. É sacanagem, né? Jogo do Brasil, né, pastor? Alguns aí já combinaram feijoada, que eu tô ligado. Ninguém me chamou, tudo bem. Mas que essa mensagem de hoje seja um momento para você refletir. A gente pode a cada dia melhorar nosso relacionamento com o Senhor. Não vamos permitir que o nosso relacionamento com o Senhor entre no automático. Não vamos viver uma hipocrisia espiritual. Não vamos viver uma hipocrisia na santidade. Vamos de fato ser santos, fazer a manutenção. E a cada dia estar mais próximo do Senhor. Porque circuncisão é a que é no coração. Ele está olhando aqui dentro, queridão. Deus não está nem aí se você usa Calvin Klein, HD, não sei o que, Armani. Fala uma marca feminina aí. Tchu. Isso aí. Tchu. Ele está de olho nisso aqui, ó. No seu interior. Amém? Deus te abençoe. Que você tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Sua família, amigos. Pastor?